pode ser um bicho atentado, todos nós sabemos, mas o que veremos ultrapassa todos os limites da nossa compreensão. Hoje, vamos desvendar histórias de mini-vilões que cometeram crimes tão maléficos que é de apavorar qualquer adulto. Vamos descobrir os crimes mais chocantes cometidos por crianças e qual foi o seu desfecho. Fique conosco até o final, que te garanto que você vai se surpreender. Olá! Eu sou a Camila Vaz e este é o Tempo de Saber. Hoje exploraremos um tema delicado, a crueldade escondida através da inocência infantil. Crianças que cometeram crimes aterrorizantes, que mais parece que saiu de um filme de terror. O conteúdo a seguir é intenso e pode ser perturbador. Se você prefere temas mais leves, talvez seja melhor você escolher um outro vídeo do nosso canal. Aviso dado, então sem mais delongas, nós vamos para o vídeo, logo após a vinheta. Começaremos o nosso vídeo de hoje falando de John Venables e Robert Thompson, ambos com 10 anos de idade. Esse caso se tornou muito conhecido no Reino Unido por se tornarem os assassinos mais jovens da história moderna britânica. O crime. O crime cometido por John Venables e Robert Thompson ocorreu em 12 de fevereiro de 1993, em um shopping center em Merseyside, Inglaterra. Eles sequestraram James Bulger, um garoto de 2 anos, enquanto sua mãe estava distraída. Eles caminharam com James por aproximadamente 4 quilômetros, até uma linha ferroviária isolada, aonde brutalmente agrediram o menino, lançando tinta azul em seu rosto e utilizando objetos como pedras e uma barra de ferro, e causaram-lhe ferimentos graves. Finalmente, colocaram seu corpo nos trilhos, na tentativa de fazer a morte parecer um acidente. O corpo de James foi encontrado 2 dias depois, e a autópsia revelou que ele morreu devido às lesões na cabeça. Prisão e julgamento. John e Robert foram identificados e presos graças às imagens de segurança do shopping, que mostraram os meninos levando James Bulger. A polícia também contou com a ajuda dos populares, que auxiliou no reconhecimento dos infratores. Eles foram julgados em novembro de 1993. Não apresentaram nenhuma motivação clara, mostrando perturbação e falta de empatia. Ambos foram culpados de assassinato, tornando-se os assassinos condenados mais jovens da Grã-Bretanha em 250 anos. Eles foram sentenciados a ficar em detenção pelo menos até completarem 18 anos. Após cumprir cerca de 8 anos de detenção, ambos foram soltos em 2001, com novas identidades para proteger sua privacidade e, desde então, eles têm vivido em liberdade condicional. Dói o coração imaginar que 2 crianças foram capazes de cometer tamanha atrocidade. Isso claramente é um caso de psicopatia juvenil. Para ser sincero, os casos que vêm a seguir não são muito diferentes. Era agosto de 1993, em Savona, no estado de Nova York. Um garoto chamado Derek Robb, de 4 anos de idade, caminha para seu acampamento de verão. No meio do caminho, ele é atraído por uma área mais afastada por um outro garoto mais velho, que o agrediu fatalmente. O nome do agressor é Eric Smith, de 13 anos. O que nos choca nesse caso, como na maioria dos outros, é a ausência de uma motivação clara para o crime. Ele foi cometido simplesmente porque o agressor é um ser humano mau. Após Eric estrangular o garoto de 4 anos, ele o agrediu com pedradas e violência extrema. O corpo do garoto Derek Robb foi encontrado sem vida alguma horas após o crime, no mesmo dia. Prisão e julgamento. Após alguns dias de investigação sobre o crime, a polícia chega até Eric Smith. Eric foi visto próximo à cena do crime no dia. Os policiais notaram algo de estranho no comportamento do jovem e o levaram à delegacia para um interrogatório. Após intensa pressão dos investigadores, ele confessa o crime e é formalmente acusado e detido. Smith foi julgado e condenado por assassinato em 2º grau, recebendo a pena máxima permitida para um menor na época, uma sentença de 9 anos à prisão perpétua. Ele cumpriu sua pena em uma instalação para jovens antes de ser transferido para uma prisão adulta.
Eric Smith passou várias décadas na prisão e foi negada sua liberdade condicional várias vezes. Ele foi finalmente liberado em liberdade condicional em fevereiro de 2022. O caso teve um grande impacto público e foi amplamente divulgado, gerando debate sobre o tratamento dos jovens infratores e a capacidade de reabilitação. Eric Smith, agora adulto, permanece uma figura controversa, com opiniões divididas sobre a sua condenação, reabilitação e liberação. Agora, eu quero realmente saber a sua opinião. Crianças que cometem crimes bárbaros como este, existe reabilitação para elas? Elas merecem uma segunda chance? Conte-me nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Você achou essa história cabulosa? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque não acabou não! Veremos agora a história de Jasmine Richardson, uma garota de 12 anos que planejou o assassinato premeditado de toda a sua família, incluindo seu irmão de 8 anos. Tudo isso em prol do amor. E detalhe, esse amor dela se dizia ser um lobisomem de 300 anos. Jasmine Richardson nasceu na cidade de Medicine Hat, no ano de 1991. E aos 12 anos de idade, levou o título da jovem criminosa mais jovem do Canadá a ser condenada por múltiplos assassinatos. A garota sempre foi uma criança comum, uma boa filha, estudiosa, mas as coisas começaram a mudar quando ela fez 11 anos e passou a ser uma garota revoltada, mudando seu estilo para gótico e passou a frequentar shows de rock e conhecer pessoas mais velhas. Seus pais, preocupados com a segurança da filha, começaram a impor certas regras, alimentando mais ainda a rebeldia da filha. Em uma de suas saídas para shows de rock, ela conheceu o jovem Jeremy Stanky, de 23 anos, e começaram a se relacionar. E foi daí que os problemas começaram. Jeremy não teve uma infância fácil, foi marcada por abusos e bullying. Ele também era um participante muito ativo na cultura gótica. Frequentemente, ele afirmava ser um lobisomem de 300 anos e que gostava do sabor de sangue. Já deu pra entender por que as coisas não acabaram muito bem, né? Após descobrir as mensagens estranhas de Jeremy para Jasmine, perguntando se eles poderiam matar alguém juntos, os pais de Jasmine tiraram o computador dela e impediram o contato com o namorado. Pessoal, fala sério, né? Que pais não fariam o mesmo? Ela é uma criança e estava se relacionando com um homem 11 anos mais velho que ela. Ainda mais com uns papos estranhos desses, né? Sobre matar. Enfim, Jasmine começou a fugir de casa nas escondidas para se encontrar com Jeremy. Com todo o seu descontentamento com a nova ditadura dos pais, bolou um plano e influenciou Jeremy a ajudá-la. Esse plano era a morte de sua família. Jeremy, influenciado pelo seu fascínio pelo ocultismo, aceitou sem quaisquer delongas. A noite do crime. Na madrugada de 23 de abril de 2006, na cidade de Medicine Hat, Jasmine e Jeremy invadem a casa dos pais de Jasmine e executam a múltiplas facadas o pai, a mãe e o irmão mais novo Jacob, de forma mais brutal possível. Há relatos de que Jasmine pode ter sido responsável pela morte do seu irmão. A cena foi descrita como extremamente violenta e sangrenta, com evidências claras de luta e defesa. O casal fugiu do local logo após o assassinato. O corpo da família Richardson foi descoberto na manhã seguinte ao crime por um vizinho que notou a janela quebrada e foi ver o que estava acontecendo. Prisão e julgamento. A polícia começou uma investigação e Jasmine foi considerada desaparecida inicialmente. Uma vítima que foi sequestrada, mas logo as investigações revelaram que ela estava envolvida nos assassinatos. A polícia teve acesso à troca de mensagem dos amantes e ao plano de assassinato da família. Eles foram presos um dia depois do crime, em outra cidade a 130 quilômetros de Medicine Hat.
A captura dos dois foi acelerada graças ao trabalho diligente da polícia, que seguiu por pistas fornecidas por mensagens trocadas entre o casal e pelos relatos de pessoas que os conheciam bem. Jeremy, sendo adulto, foi julgado separadamente. Ele foi considerado culpado por triplo homicídio e pegou uma prisão perpétua sem a possibilidade de condicional por 25 anos. Ou seja, ele está preso até hoje. Por ter apenas 12 anos na época do crime, Jasmine foi julgada como menor de idade. O papel dela nos assassinatos foi suficientemente significativo para resultar em sua condenação por triplo homicídio. Embora Jeremy tenha sido o principal executor físico dos assassinatos, acredita-se que Jasmine esteve presente e pode ter participado ativamente dos ataques. A lei canadense limitava a pena máxima para menores condenados por assassinato a 10 anos. Jasmine cumpriu sua sentença e foi liberada em 2016 com condições estritas, incluindo supervisão contínua. Gente, que dó! Eles não pouparam nem o irmãozinho. Como que existe tanta gente ruim nesse mundo? E é falando em ruindade que eu lhes apresento Dale Berry Lokaitis, um adolescente de 14 anos de Moses Lake, em Washington, nos Estados Unidos. Eu sei que o assunto está um pouco tenso, mas já está acabando. Esse último caso vai te chocar. No dia 2 de fevereiro de 1996, vestindo uma roupa de pistoleiro do Velho Oeste, Dale entrou em sua escola armado com uma espingarda, um revólver calibre .357 e uma pistola semiautomática. Ele também carregava uma munição extra e um coldre de ombro. Cadê seus estudos? E um coldre de ombro. Ele abriu fogo em sua sala de álgebra, acertando sua professora e 2 alunos que foram mortos na hora, e deixando outros feridos. Dale manteve os alunos como refém na sala de aula por um tempo, antes de ser dominado por um professor chamado John Lane, que conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia. Esse professor aí merece um prêmio, foi um baita de um herói. Só Deus sabe o que aconteceria se ele não tivesse parado o estudante armado. Ufa! Motivação e condenação. Acredita-se que problemas pessoais e familiares de Dale, incluindo a depressão de sua mãe e o possível divórcio dos pais, podem sim ter influenciado seu estado mental e a decisão de cometer o tiroteio. Um fato curioso é que foi mencionado que Dale teria se inspirado em parte pelo videoclipe da música Jeremy, da banda Pearl Jam, que retrata um estudante perturbado. Dale Berry foi julgado e condenado por 2 casos de assassinatos em primeiro grau e uma tentativa, recebendo uma prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele cumpre a sua pena em uma prisão para adultos, após ter sido transferido do sistema juvenil quando atingiu a maioridade. Este caso chocou o mundo na época, pois foi um dos primeiros tiroteios em escolas a receber atenção nacional nos Estados Unidos e ampliar o debate sobre a influência midiática e as seguranças nas escolas. Eu fico imaginando o quão triste deve ser para os pais mandarem os filhos para a escola, onde eles deveriam estar seguros, e receber uma notícia de um atentado desses. Me diz aí nos comentários, você sabia que crianças poderiam cometer crimes tão cruéis como esse? Qual dos casos mais chocou você? Pessoal, vou ficando por aqui, mas não poderia ir sem antes pedir a sua ajuda. Eu venho trabalhando pesado para entregar a melhor qualidade de conteúdo possível para vocês. Tudo que eu peço é para dar o like e se inscrever no canal. É rapidinho e não custa nada, e vocês estarão me ajudando um tantão. Vídeos toda semana. E nunca se esqueçam, é sempre tempo de saber.